Olá pessoal, tudo bem? Bom, tô gravando esse vídeo para criarmos um jogo juntos, tá? Esse jogo, ele é estilo do Flappy Bird, tá? Só que a gente está fazendo no estilo Halloween. Bom, a intenção é de criarmos o Scratch, este jogo, e depois aplicar no Fransmake. Para quem não viu um tutorialzinho, eu vou deixar o link aí para vocês poderem fazer o PDF dele. Vocês podem criar com material reciclável de caixa de ovo e criar um morceguinho, um fantasminha. E daí, então, a gente vai interagir com o Fransmake, tá? Então, como que funciona o jogo? Esse jogo nada mais é que esse fantasminha ele tem que fugir dos obstáculos. Nos obstáculos aqui serão os nossos canos, né, os tubos daqui. E ele passando aqui dos tubos vai ser pontuado. Então, no Fransmake, para quem não sabe, a gente utiliza a seta para baixo, a gente configura no Scratch como espaço, tá? E a seta para cima é a seta para cima. Então, seta para cima, o meu fantasma vai subir e a minha seta para baixo, que no caso é o espaço, o meu fantasminha vai descer. E daí, então, a gente vai dar início. Para começar, a gente aperta a tecla esquerda. Então, esperar, aguardar aí, ó. Agora, eu só fujo dos obstáculos. E aí, se por exemplo eu encostar, o meu jogo para, o meu fantasminha ele altera, né, ó, a fantasia dele e a pontuação também aqui congela. Então aqui nesse jogo eu fiz 50 pontos. Vou dar início novamente, vai zerar os meus pontos e vai começar do zero. Então, novamente, mesma história, eu vou aí fugindo dos obstáculos até ser encostado e parar o meu jogo, certo? Bom, então vamos começar o jogo então? Bom, então vamos criar um novo projeto aqui no Scratch. Então, clique em criar. Vamos aguardar as configurações. Está carregando. Então, aqui que ele está carregando som, os personagens, né? E etc. Para quem não sabe, pode clicar aqui e colocar, alterar para português brasileiro, tá? Quem tiver dúvidas. Clique aqui no nosso ator 1 e vamos excluir ele. E vamos dar início aqui à criação do nosso ator. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente só vai, ó, só passar o mouse. A gente não vai clicar aqui no ator, porque a gente vai criar o nosso ator. Então, para isso, a gente vai clicar em pintar. Feito isso, vai abrir aqui a nossa fantasia e a gente vai criar aí utilizando o retângulo. Eu vou selecionar aqui, ó, vou utilizar ele, vou deixar nesse formato, posso diminuir um pouquinho. E aí, eu vou alterar a cor, eu vou colocar num tom de laranja, tá? Meio laranja. Eu vou colocar aqui o contorno dele de 1, só para dar um detalhezinho aqui no canto. Aí, eu também posso fazer o seguinte, eu vou pegar a ferramenta e selecionar aqui. Eu posso vir aqui e colocar um gradiente. Eu vou jogar essa cor rosa aqui, eu vou jogar um amarelo só para dar um diferencial, tá? Então, ó, só para ficar assim, ó. Mas vocês podem colocar a cor que vocês acharem melhor. Opa! Aí vocês vão ajustando, ó. Vou colocar um mais assim. Feito isso, vou clicar aqui, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Vou diminuir aqui, ó, e vou aumentar aqui, puxando esse círculo, ó, e vou encaixar aqui. Posso aumentar um pouquinho mais. E pronto, ó. Já está criado o meu primeiro tubo. Aí, para isso, eu vou clicar aqui, segurar o Shift, selecionar os dois, ó, e clicar em agrupar. Feito isso, eu vou dar o Ctrl+C e o Ctrl+V para copiar e colar. E vou girar ele, ó. Vou tentar deixar ele retinho. Aí, ó. E vou colocar ele aqui na parte inferior. Feito isso, ó, o meu cano praticamente, o meu tubo, ó, o meu primeiro já está feito. O que acontece? Aqui o amarelo ele ficou nessa cor, né, desse lado, né, e esse daqui ficou para esse lado. O que eu posso fazer? Simplesmente clicar aqui em espelhar horizontalmente e pronto, já fica para o mesmo lado, né. Aí, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e duplicar 2 vezes, certo? Só que o nosso obstáculo, ele vai ter 3 fases, né? No caso aqui, 3 obstáculos para ele fugir, o fantasma ou o morcego. E na primeira fantasia, eu vou manter nesse formato. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui, ó, o espaço. E esse daqui eu posso diminuir, ó, deixando ele nesse formato. E aí é só questão de ajustes, tá? E aqui eu vou deixar esse para cima. Esse aqui eu posso aumentar. E aí vocês vão ver a diferença, ó.
Então, esse ficou no meio, esse ficou um pouquinho mais para baixo e esse aqui ficou para cima, tá? Então, é tudo questão de ajustar aí, que a gente vai precisar muito, tá? Agora, a gente precisa lembrar que aqui na fantasia vai estar clicado na primeira fantasia. Eu vou arrastar esse meu conteúdo aqui, ó, e arrastar ele para cá, ó. Tá? Vai tentar deixar ele, ó, bem assim, ó, nesse formato, tá? E aí eu vou colocar o código, tá? Para dar início. Porque o que eu quero que faça? Eu quero que se movimente esse meu cano, esse meu tubo, né? Então, é que ele venha para cá. Para poder fazer isso, eu vou clicar aqui em eventos e a gente vai utilizar a tecla, quando a minha tecla for pressionada. Eu vou utilizar aqui a tecla esquerda, tá? Por enquanto. De início, quando eu clicar na tecla esquerda, vai dar início aqui ao a minha posição. A minha posição inicial, eu vou vir aqui em movimento, eu vou clicar aqui, vai para x e y, que é esse valor que ele está nessa posição, e aí eu vou querer que ele venha para esta posição aqui, de x e y. Só que para isso, eu não vou mudar automaticamente de x para y, senão ele vai vir só nessa posição. Eu vou colocar um deslize, então, eu vou clicar aqui ó, em deslize, ó, x e y. E aí, eu vou apertar a tecla esquerda para ver o que está acontecendo, né? Por enquanto, não aconteceu nada. Por quê? Ele está na mesma posição, tá vendo? Ó? Então, ele está nessa mesma posição, não vai deslizar. Então, eu vou remover novamente. Eu vou ó, selecionar ele, ó, e vou posicionar ele aqui, ó. Então, vai arrastando ele devagarzinho, ó, senão ele não vai. Aí foi, pode até mais ó, no cantinho, ó, assim mesmo, ó. Tá? Para ele fugir, sumir um pouco, só deixar uma partezinha. E agora sim eu vou utilizar o deslize x e y, porque a posição dele alterou aqui para menos 224 e o y aí 30. Agora eu vou fazer o teste. Quando apertar a esquerda, ele vai de início, ó, e ele vai parar aqui, esquerda, e vai fazer isso. Só que toda vez que eu apertar a tecla esquerda, não vai ter sentido, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso que ele sempre faça isso. Então, eu vou utilizar aqui no bloco controle o sempre. E vou encaixar aqui, ó. Eu quero que ele sempre deslize para essa posição. Aperta a tecla esquerda e, olha lá. O que aconteceu? Faltou eu encaixar aqui, ó, o sempre junto com o... Aqui, ó. Encaixar nesse formato, ó, que eu quero que os dois sempre fiquem, ó. Agora sim, funcionou, tá? Então, ele sempre vai ficar deslizando dessa posição de x e y até essa posição aqui de x e y. Certo? Só que vocês podem perceber que só está indo na primeira fantasia, né? Que a gente colocou aqui, né? Eu quero que ele vá para as outras fantasias, porque senão não vai ter graça. O meu fantasma ele sempre vai ficar no meio e aí ele nunca vai perder. Para isso, a gente vai utilizar aqui em aparência, a gente vai colocar a próxima fantasia. E pronto. E agora aperta a tecla esquerda e a gente vai ver a modificação, olha lá. Agora sim, ele está alterando. Eu vou diminuir aqui o deslize por 2 segundos, só para vocês poderem ver um pouco mais como que funciona, tá? Então, ó, tá deslizando mais lentamente e assim por diante, tá? E aí, vocês poderiam criar outras fantasias para dar aí para o nosso fantasma, o morcego, fugir. Bom, e para início aí, como que a gente vai fazer? Praticamente que a nossa parte está feita, eu posso até colocar um cenário aqui de fundo para ficar melhor. Vou utilizar aqui o imaginário, vou utilizar esse cenário aqui, ó. Deixa eu carregar, que é mais de Halloween, né? Estilo Halloween. E aí, a nossa configuração aqui está ok. Eu vou colocar o nosso fantasma ou o nosso morcego, tá? Então, vocês vão escolher, também pode ser outro, né? Nesse caso, se eu selecionar aqui o ator, vocês podem perceber que tem aqui em imaginários, a gente tem o morcego, a gente tem o fantasma, a gente tem a bruxa, né? Então, vocês podem utilizar o que vocês quiserem. No meu caso, eu vou utilizar um fantasminha da internet. Eu tenho vários sites, né? Então, que eu busco imagens gratuitas, né? Então, tem aqui o Pixabay, tá? Então, vou escolher aqui o Pixabay. E aí, eu vou digitar lá o fantasma, né? Escrito fantasma. E vou escolher um fantasminha aqui, tá? Então, vamos ver. Ó, vou escolher esse fantasma aqui. E aí, eu vou fazer o download dessa imagem. Vou clicar aqui. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, ó. Fantasma. Opa.
Salvei, vou voltar aqui para o Scratch. E vou voltar aqui, porque eu não vou selecionar um ator que já tem aqui, eu vou enviar um ator. Feito isso, eu vou vir aqui na área de trabalho e busquei o meu fantasminha. O meu fantasma ele vai ficar muito grande, ó, tá vendo? E aí eu posso diminuir o tamanho dele por aqui. Então, vou diminuir aqui para 20. Já está um tamanho mais legalzinho aí, né? Então, posso arrastar ele para cá, ó. Só que o que acontece? Lembrando que quando for vir o objeto, ó, ele está vindo no sentido do personagem, né? Aí, eu preciso também espelhar esse fantasma. Então, vou clicar aqui em fantasia e simplesmente clicar aqui em espelhar horizontalmente. E agora sim, tá ok. Agora, a gente precisa colocar alguns ajustes, né? Então, a gente precisa colocar aqui no código, a gente vai colocar os bloquinhos, que toda vez que eu clicar com a tecla para cima e a tecla para baixo, que no caso, o nosso caso, a gente vai utilizar o espaço. Ele vai ir de um valor de x, de um valor de y, perdão, o valor de y e menos y, tá? Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó, em movimento. Vamos utilizar aqui, ó, mude para a posição de y. Eu vou colocar aqui um valor de 60. Vou duplicar. Vou colocar aqui menos 60. E agora começam os ajustes. Então, vou selecionar, vou clicar no meu teclado mesmo, a tecla para cima e para baixo, que é o espaço. Então, ó, ele vai ficar fazendo isso. Só que o que acontece? Aqui nessa primeira fantasia, ó, do meu ator aqui, ó, do meu primeiro ator, vamos ver. Aqui, ó, vamos colocar aqui. Se eu descer para baixo, ó, certo? Ó, o meu monstrinho, ele vai acabar sendo atingido. Se ele for para cima, ele também vai ser atingido. Então, a gente vai ter que dar uma analisada como a gente pode melhorar o nosso conteúdo para ele não bater aqui, né? Ó, então, ó, eu vou diminuindo um pouco, assim. E aí, eu vejo se o meu fantasminha vai passar, né? Então, provavelmente, meu fantasminha vai passar. Vou ver a segunda fantasia aqui, ó. Ele também passa. E a minha terceira, que aí eu a seta para cima, o meu fantasminha também vai passar. Então, vocês têm que ficar atento a isso, tá? Porque senão vai acabar ele batendo no fantasma e não vai funcionar. Eu vou mostrar para vocês tudo isso. Vamos configurar aqui o código, então, do fantasma. Feito isso, por enquanto tá ok, então vamos testar. Seta esquerda, eu vou para baixo, aí ó, fugiu. Aqui para cima ele iria encostar, não ia funcionar, e aqui também, ó, para baixo, e ele iria perder. Mas aqui, ó, vamos ver se passa. Aqui passa, opa, aqui também passa, e aqui também passa sem encostar. Só que agora a gente precisa colocar um modo em que toda vez que ele encostar nesse tubo, sem querer, né, ele vai ter que parar o jogo. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui, ó, no controle, no bloco controle, a gente vai utilizar espere até que, aqui, ó, esse bloquinho. A gente vai colocar aqui também a tecla, vamos utilizar esse bloco aqui de eventos, a tecla esquerda. Então, quando a tecla esquerda for pressionada, a gente vai esperar até que o meu fantasma encoste no tubo. Então, eu vou pegar aqui, ó, o sensor. Vou utilizar esse aqui, ó, tocando. Aqui, nesse caso, ele tá o mouse, mas a gente vai alterar porque toda vez que o meu fantasma tocar no tubo, então, o meu tubo aqui, ele é o ator 1, né, ó. Ator 1, depois a gente pode renomear ele aqui, ó, como obstáculo. Então, a gente vem aqui, ó, obstáculo. E aí, a gente volta aqui pro fantasma, ó. E aí, aqui, ó, ele tá o nome certinho, né? Feito isso, eu vou querer que aconteça o quê? Quando eu esperar até que o meu fantasma toque no tubo. Ele vai fazer o quê? Ele vai parar. Então, vou vir aqui em controle e vai parar o jogo, né? Então, vou vir aqui, ó, pare todos. E aí, eu vou testar o jogo. Então, seta esquerda, para cima. Ó lá, já deu certo, né? Então, vamos lá. Esquerda, para cima. Vou fugir dos obstáculos por enquanto. E aí, ó, aqui eu vou encostar de propósito. Parou o meu jogo. Então, para tudo, certo? Então, aí praticamente o nosso jogo está pronto, né? O que falta ainda colocar são a pontuação. Então, a pontuação a gente vai fazer o quê? Toda vez que o meu obstáculo ele for
alterado, eu vou adicionar um ponto. Para isso, eu vou colocar uma variável aqui. Eu vou ter que criar uma variável. Eu vou clicar aqui em criar e vou colocar ela como pontos. Então, vou digitar aqui pontos. Vou dar o OK e aqui eu vou adicionar, depois da troca da próxima fantasia, eu vou colocar aqui como pontos, eu vou adicionar 10, ó. Então, toda vez que essa fantasia, né, que o obstáculo, ele for alterado, né, que no caso aqui é o nosso tubo, né, toda vez que passar, trocar a fantasia dele, vai adicionar 10 pontos porque o nosso fantasminha passou essa cena, né? Então, vamos lá testar, ó. Ah, lembrando que ele vai aparecer aqui, ó, vocês podem arrastar e colocar aqui no cantinho, tá? Você tem 3 formatos, então se você der 2 cliques, ó, em cima dele, ele vai alterar para esse formato, eu gosto mais desse, tá? E tem um outro formato, mas prefiro esse. Então, vamos fazer o teste. Esquerda, vai dar início ao jogo, minha pontuação por enquanto é 0, e aí, olá, fez a minha pontuação, passou, ó, tô passando de fase, então tá pontuando. Se eu encostar, o que acontece? Para o jogo. Aí eu dou início novamente, e aí o que acontece, ó? Vai passando de fase e vou pontuando. Só que o que está errado é se eu encostar e voltar novamente o jogo, ele começa pelos pontos que eu ganhei, né? Então, não tem graça. Então, para a gente arrumar isso, a gente pode vir aqui em fantasma, e aí a gente pode colocar aqui a opção, ó, de toda vez que apertar a tecla esquerda, vou pegar essa variável, mude para 0. Só que eu clico aqui em pontos, e aí, quando apertar a tecla espaço, ó lá, ele zera. Então, fica melhor, né? Então, ó, novamente, vou dar início ao jogo, aí vai funcionar, ó. Meu jogo vai estar funcionando, ó. Minha pontuação tá ok. Vou encostar aqui de propósito, ó. Pronto. E a minha pontuação ficou ali 30, só que se eu apertar a esquerda novamente, começa do 0, e aí vai dando continuidade até você fazer o máximo de pontos. Bom, por enquanto o jogo já está feito, né? A gente agora vai precisar fazer o teste com o FransMake, fazendo a ligação da tecla para cima, o espaço e a esquerda, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar disponível esse jogo para vocês. E é isso, pessoal. Até mais!